E se eu disser para você que você foi enganado todo esse tempo, que você não precisa tomar mais risco para ganhar mais dinheiro, para ter mais retorno? Exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, claro que eu vou pedir para você que nos acompanha há mais tempo, dar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Se for a sua primeira vez por aqui, dê uma segurada, me acompanhe até o final e veja se esse vídeo vai te agregar, vai ser útil para você. Aí sim, você pode dar o seu like, se inscrever e acionar o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos. E pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que nem sempre você tomar maior risco vai garantir um maior retorno para você. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que alguém que investiu no mercado americano nos últimos 23 anos conseguiu ganhar mais dinheiro com menos risco se comparado a alguém que investisse aqui no mercado brasileiro. Nos últimos 23 anos, quem investiu no mercado americano, no índice S&P 500, que é um índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, conseguiu ganhar muito mais dinheiro com menos risco. Nesse período, o índice S&P 500 valorizou mais de 180%, enquanto quem investiu no índice Ibovespa, que é o principal índice de mercado da Bolsa Brasileira, valorizou apenas 134%. E em paralelo a isso, quem investiu aqui no Brasil teve uma volatilidade, aquele sobe e desce danado de mais de 37%, enquanto que quem investiu nos Estados Unidos foi apenas de 15%. Ou seja, como a volatilidade é conhecida como risco de mercado, quem investiu no mercado americano conseguiu ganhar muito mais dinheiro com menos risco nesse período. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu, pessoal, é claro, porque os Estados Unidos têm um mercado muito mais resiliente, muito mais pujante, muito mais sólido. E nesse período trouxe muito menos volatilidade para quem investiu na bolsa de valores nesse índice nos Estados Unidos. Então isso acaba de uma vez por todas que você não precisa assumir maior risco para garantir maior retorno. Até mesmo porque, e os grandes estudos falam isso, se você investiu num produto que trouxe mais dinheiro, não necessariamente então tinha um maior risco, porque ele garantiu para você esse retorno nesse período. Então isso quebra de uma vez por toda que não é sempre taxativo. Toda vez que você vai investir com maior risco, como se fosse até uma aposta, você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Quando você investe no mercado muito mais sólido, muito mais resiliente, quando você olha no longo prazo, você vê que isso tende a trazer muito maiores retornos. A mesma coisa quando você investe numa empresa que tem vantagens competitivas muito sólidas, tem realmente uma grande vantagem quando comparado a qualquer outro concorrente em relação aos investimentos, a capacidade de investir, as margens, todo o seu produto que tem uma grande demanda pelas pessoas, tem um poder de marca significativo. Quando se olha no longo prazo, essas marcas, essas empresas que têm todas essas qualidades tendem a trazer muito mais retorno do que aquela empresa que é uma grande aposta, que surgiu no momento, o IPO, que realmente acaba a maioria fracassando. E claro que além da economia, da grandeza dos Estados Unidos, a gente tem o fato de que o índice S&P 500 junta as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e claro que dentro desse portfólio tem o que? As Big Techs, as empresas de tecnologia que representam 25% de todas essas empresas. Então a gente está falando de Microsoft, Apple, Meta, Google, Amazon, então todas essas empresas fazem parte desse portfólio que são as maiores empresas do mundo. Quando comparado ao Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, a gente tem muitas empresas que são de petróleo, de mineração, de bancos, que representam mais de 30% e são setores muito secos, a maioria deles, com exceção dos bancos, que acabam prejudicando a performance do índice brasileiro. E essa estabilidade do mercado americano é muito importante, principalmente para o investidor que quer investir na Bolsa de Valores, mas ainda é conservador, não gosta muito da volatilidade, tem medo, essa incerteza, esse sobe e desce, realmente traz muito medo para o investidor e muitos deles acabam vendendo com prejuízo. Então essa estabilidade do mercado americano é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, quando teve a grande crise de 2008 do subprime, o mercado americano caiu 30% e a Bolsa brasileira caiu 60%. E se recupera muito mais rápido o mercado americano. Pela estabilidade, pela pujança que tem realmente nos Estados Unidos, você cai menos e você consegue recuperar muito mais rápido do que comparado com outros países. No Covid, agora a gente tem também muito parecido, o mercado americano caiu cerca de 12 a 15% e a Bolsa brasileira chegou a cair 40%. Realmente é uma diferença significativa e que é muito importante, pode ser aí o que vai divisor de águas no sucesso da carreira de um investidor. E essa comparação entre o mercado brasileiro e o mercado dos Estados Unidos resume os dois grandes principais riscos que a gente tem no mercado, que é o risco não sistemático e o risco sistemático.
O risco sistemático é aquele que envolve toda a economia do mundo, por exemplo. Então, se a gente pega os Estados Unidos ali, que tem uma crise na taxa de juros, ou inflação, ou então um desemprego, tudo isso vai afetar todas as empresas ali que estão nos Estados Unidos. Claro que umas são mais afetadas, outras menos, dependendo da saúde financeira, mas todo mundo é impactado pela uma questão macroeconômica que pode estar acontecendo num país ou no mundo. Já o risco não sistemático está atrelado ali basicamente a um setor, por exemplo, mineração, siderurgia, bancos, energia. Então, uma determinada empresa que está nesse setor está com algum problema aí de crise hidrelétrica, de chuvas, pode afetar principalmente as empresas de energia, ou empresa que está com problema na saúde financeira, de um produto ou um serviço, afeta especificamente essa empresa. Isso é conhecido como risco não sistemático, porque não acaba afetando todas as empresas, provavelmente do setor ou então da economia como um todo. E nos Estados Unidos, isso é quantificado pelo mercado. Nos Estados Unidos, o risco sistemático representa apenas 20% de todo o resultado, ou seja, 20% está atrelado ao risco sistemático de algum problema na economia ou na política do país. 80% do risco é não sistemático, ou seja, envolve diretamente o setor ou as empresas que tem no mercado americano. Já no Brasil, para vocês terem uma ideia, o risco sistemático apresenta 50% do desempenho, ou seja, tudo que acontece lá em Brasília, na política, economia, afeta todas as ações e afeta demais. Realmente, se o presidente fala alguma coisa, o ministro da economia fala alguma coisa, afeta todas as ações, traz volatilidade. Realmente a curva do Ibovespa tem um sobe e desce danado, e isso representa a volatilidade que afasta e traz muita incerteza, muito mesmo, para a maioria dos investidores. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer essa provocação para a gente quebrar esse tabu de risco e retorno. Você não precisa assumir o maior risco para ter maior retorno no longo prazo, investir naquelas ações que são as mais badaladas, tá na moda, que vai garantir maior retorno, que tem as previsões melhores, tá certo? Quando a gente estuda, quando a gente abre um pouquinho a nossa mente, não ficar ouvindo o que todo mundo fala, todo mundo ficar replicando no efeito manada, a gente tem que sempre estar se esforçando, provocando, saindo da zona de conforto e tentar ver as coisas de uma forma diferente. E é isso que eu tentei fazer nesse vídeo aqui, para vocês realmente quebrarem esse tabu do mito de risco versus o retorno. Então, se você gostou, por favor, curta o vídeo. Se você ficou comigo aqui até o final, se inscreva se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você sabe que vai gostar desse conteúdo.